Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Eu espero que esteja tudo bem. Se não tá, vai ficar em nome de Jesus. Que a presença do nosso amado Jesus vá de encontro com você. Eu creio que ele já está aí, se manifestando. Se você tá aqui é porque você quer saber mais dele, você quer aprender mais através da palavra dele. Então vamos aprender junto através desse devocional de hoje. E o Senhor me direcionou uma palavra que tá lá em Salmos 9, verso 9, que fala assim: O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas da angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Aleluia. Crava essa palavra no teu coração nessa manhã. Eu não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas independente do momento que você se encontre, do horário que você esteja assistindo, eu creio que o Senhor já está querendo fazer algo em você e através de você. Quando a palavra de Deus fala que ele é um alto refúgio para aqueles que estão oprimidos, para aquele que já não tem mais esperança, para aquele que já não tem mais força. Quantas das vezes, nos meus dias mais difíceis, nos momentos que eu falo, Senhor, eu não tenho força para fazer, eu não tenho força para prosseguir, mais um dia ali ele se manifesta. Às vezes a gente pensa que está em nós, é com a gente. O que a gente precisa entender é que é ele quem faz. É o Senhor quem nos dá a força para persistir mais um pouco. Refugia nele. Se refugia nele no momento da tribulação. Se refugia nele em todos os momentos da sua vida. Não somente pela fase da tribulação, do vento forte, da tempestade. Você já parou para pensar que depois de um baita vento, quando acontece uma tempestade forte, onde vem vento por todos os lados e derruba muitas coisas à nossa volta, o que precisa depois é a gente se levantar, é a gente ter força para catar aquilo que foi derrubado, para limpar o ambiente. E muitas das vezes o Senhor nos permite com que a gente passe por tempestades, para que Ele venha nos direcionar no que é para tirar, no que é para limpar, no que é para jogar fora. Eu não sei você, mas tem vezes que acontece aqui em casa que o vento é tão forte que eu mesma não tenho força mais para persistir, para prosseguir no meio da angústia. Só que eu entendi que o Senhor é meu refúgio. Ele é o meu refúgio em todos os momentos. Tem pessoas que às vezes pensam, não tá tão difícil, e ali eu prossigo mais um pouco. Quantas pessoas mandam mensagem diariamente para mim perguntando, como se eu tivesse a resposta que elas queriam. Eu entendi que a resposta que eu quero está no Senhor. Não adianta a gente se colocar a confiança no homem, sabe? Ficar persistindo para que o homem venha responder aquilo que só cabe a Jesus te responder. E isso você só encontra num refúgio que você acessa com ele, no seu dia após dia, no seu momento de intimidade com ele, ele vai se revelando para você. É ali que você encontra a paz que excede de todo entendimento, sabe? Aonde você consegue acessar algo que muitas das vezes você não conseguia lá atrás, porque você confiava em homens, porque você confiava na força do homem. Mas quando você começa a acessar o lugar de intimidade com Jesus, ali você encontra um refúgio que em nenhum outro lugar você consegue encontrar. Os que conhecem o nome dele confiam nele. Sabe, tem gente que fala assim, eu não consigo ver, eu não consigo sentir, como que eu vou confiar tudo que eu tenho a ele? É confiar, sabendo que os pensamentos dele são muito melhores do que os seus, que os caminhos do Senhor são melhores do que os teus caminhos. Não adianta você falar assim, eu confio, mas daqui a pouco eu pego de volta. Eu confio, mas daqui a pouco eu já não leio mais, daqui a pouco eu já não me preparo, não jejuo, não faço nenhuma renúncia aos pés do Senhor, porque do jeito que tá bom, sabe? Nunca aceite o lugar que você se encontra, sabe? Sempre queira orar e se preparar, se posicionar para que Deus venha melhorar cada vez mais a sua situação. Deus, ele não é um gênio da lâmpada, mas ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Ele não é um Deus fútil, ele é um Deus de detalhes. Quantas das vezes eu pensei, eu falei assim, nossa, do jeito que tá, eu vou ficar pro resto da vida. Não vai passar essa fase, não vai passar essa situação que eu me encontro. E conforme eu ia para ele, sem saber do meu futuro ou do meu presente, do que ia acontecer, eu confiava, mesmo não vendo, mesmo não sentindo. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu não li a Bíblia hoje porque eu não senti. Nem sempre você vai sentir. Nem sempre você vai sentir vontade de se posicionar, de, sabe, renunciar. Hoje eu vou entregar aqui minhas redes sociais, meu Instagram que me distrai tanto, porque eu quero falar com Deus. E muitas das vezes a gente vai entregar o Instagram num dia e a gente não vai sentir Deus no mesmo dia, sabe? Mas é a questão do posicionamento, renunciar
sabe? Faz parte do dia a dia do cristão, daquele que busca, daquele que quer saber mais do Senhor. Não adianta a gente falar assim, eu vou entregar meu Instagram e hoje mesmo eu já vou sentir algo extraordinário, algo absurdo, não. Sabe, às vezes você vai entregar, vai fazer renúncias e vai ter briga no casamento, vai continuar tudo do mesmo jeito, aparentemente. Mas sabe que já vai ter uma transformação em você e através de você, sabe, no mundo espiritual. Faça aquilo que precisa ser feito nesse dia, sabe? Não fica olhando para aquele que fez, ou aquele que não entregou, ou aquele que andou de tal jeito, ou pro teu esposo, ou pra tua esposa, sabe? Às vezes, meu filho. Quantas das vezes eu sou essa pessoa? Que às vezes o Senhor me promete coisas e eu quero tentar do meu jeito, sabe? Eu olho ali para a situação e falo assim, meu Deus do céu, mas não está acontecendo conforme o Senhor me prometeu. O que eu faço? E agora? O Senhor me prometeu, mas não aconteceu, eu ainda não acessei aquilo que o Senhor me prometeu. Sabe, tem um tempo determinado para que tudo aconteça. Não adianta você tentar fazer do seu jeito. O que cabe a cada um de nós é entrar no lugar de refúgio que só encontramos no Senhor, sabe? É acessar esse lugar. Quando a gente entra nesse lugar, a gente entende que ali a gente está guardado nele. Algo que eu sinto te falar nesse vídeo é que teve algumas vezes que o Senhor me pediu para confiar nele, me convidou a entrar, a acessar esse lugar, porque aquele que habita no esconderijo dele descansará à sombra do Onipotente. Quando eu li esse verso, eu falava assim, o que é descansar no Senhor? O que é confiar no Senhor? Por muitas vezes eu fiz essa pergunta, no meu momento de devocional, no meu momento de oração, ou até limpando a casa e falando com Deus, fazendo comida e colocando louvor e ali meditando através daquilo que Ele já tinha falado comigo de manhã. Eu fazia essa pergunta para Deus, eu falava, Deus, como que é confiar em Ti quando tudo dá errado? Porque até então eu não estou conseguindo mais me lembrar dos teus feitos, sabe? A dor é tão grande, os processos são tão doloridos, são tão apertados, que eu acabei me esquecendo. Eu não sei quando que foi que eu parei de sonhar, mas eu já não consigo mais acessar, Pai, esse lugar de confiar que o Senhor está cuidando de tudo. Eu não sei você, mas quando Deus me prometia algo, as coisas, o vento ficava cada vez mais forte, ao ponto de eu me perguntar, será que não foi desvaneio da minha mente? Será que não fui eu que tentei fazer com a força do meu braço? Por que Deus ia me prometer e no mesmo dia as coisas iam acontecer pior do que aquilo que Deus me prometeu? Quando a gente vive um milagre, quando a gente confia no Senhor, a gente tem que entender que confiar nele, a gente vai passar por algumas coisas que não é legal, sabe? Vai passar assim por aflições que a gente no qual não sonhou, não pensou, não orou. Mas acessar esse lugar de confiar em Deus, mesmo não vendo, não sentindo, é entender que Ele tem o melhor para cada um de nós, mesmo quando a gente não compreende. Por muitas vezes o Senhor me pediu certas coisas, sabe, em momentos de oração, Ele falava comigo e eu falava assim, eu sei que é o Senhor, eu sei porque eu confio, de alguma maneira ou de outra eu confio, mesmo desconfiando de quem eu sou, mesmo duvidando de quem eu sou, eu caminho sabendo quem tu és na minha vida. E ali você começa a ter confiança, até quando você fala assim, eu tô duvidando, mas eu tô caminhando. Isso é confiar no Senhor. Porque quando a gente paralisa, quando a gente já não tem mais vontade de acessar, sabe, a palavra dele, quando a gente não tem mais confiança de entregar uma renúncia, um jejum, sabe, abrir mão das coisas que a gente gosta de fazer, de assistir, enfim, de consumir, para entender que ele é maior do que tudo isso, ali você já está falando para Deus, eu confio em Ti. Mesmo tudo dando errado, eu confio em Ti. Teve vezes que eu falei de manhã, Senhor, parece que não é o Senhor, parece que eu não sei o que está acontecendo. Tudo está me fazendo duvidar. Só que antes do sol findar, eu me lembrava da grandeza de Deus. Eu sabia que Ele não é homem para mentir nas suas promessas, e nem filho do homem para se arrepender de tudo aquilo que Ele me prometeu. Então ali eu confiava mais um pouco, eu persistia mais um pouco, e aquilo que era impossível aos meus olhos começava a acontecer. Não porque acontecia o que eu orava, mas Ele me fortalecia no processo do não. Ele me fortalecia quando nada acontecia. Ele me fortalecia quando Ele me pedia coisas que eu amava e eu entregava porque eu sabia que Ele era maior do que as minhas vontades, os meus sonhos, as minhas ganâncias aqui da terra. E eu entregava e eu falava, Senhor, eu amo muito,
mas eu sei que eu quero amar mais o Senhor. Mesmo às vezes duvidando, mesmo de manhã, sabe, ter duvidado de ti. Hoje, nesse momento, eu me arrependo daquilo que eu fiz e eu entrego a ti, porque eu sei que o teu sonho é melhor do que o meu. O teu plano é melhor do que o meu. Deus sempre falava no meu coração: é necessário que você creia. É necessário que você creia. Você já viveu isso antes. E quando eu me lembrava, quando o Senhor me fazia trazer à tona tudo aquilo que eu pedi em oração, e Ele realizou no passado. Porque tem um processo que a gente passa com Deus que realmente parece que é o processo onde nada acontece. É onde tudo se fecha, é onde as coisas não dão certo, é onde acontecem muitas coisas que você chega até a pensar, você fala assim, será que Deus está aqui? Se eu te falar que tudo isso que está acontecendo na sua vida faz parte do plano perfeito de Deus. Quantas das vezes eu cheguei a duvidar em alguns momentos e o Senhor falou assim, é preciso que você creia que eu estou aqui. Mesmo quando você não sente, mesmo quando você não vê a minha mão, eu estou aqui. Ali eu tentava me esforçar. E como que você se esforça? É assistindo Netflix comendo pipoca o dia inteiro? Não. É renunciando às coisas que você gosta. Ali eu acessava um lugar que nem eu mesmo sabia que lugar que eu estava indo e caminhando. Mas eu sabia que se o Senhor estava me pedindo para crer que Ele estava naquela situação, naquela fase que eu me encontrava, eu precisava crer. Olha o que fala em Hebreus, capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aqueles o quê? Que o buscam. Não é aqueles que ficam esperando acontecer. Sabe, se você ficar olhando para as pessoas que estão à sua volta, fulana, beltrana busca mais, sabe? Olha, a pessoa ali do vídeo faz... Não, é você. Busque. Sabe, o Senhor, independente do cenário que você se encontra, porque se eu falar pra você que não teve manhãs que eu não acordei duvidando de tudo aquilo que o Senhor me prometeu, sabe, mas automaticamente eu sabia que eu precisava crer tudo aquilo que Ele estava me prometendo. Eu precisava crer que Ele não era o homem igual aqueles que estavam à minha volta, que às vezes falam uma coisa e se arrepende. Eu não sei se você já prometeu algo pro teu filho e não cumpriu. É uma das coisas mais complicadas, porque eles esperam algo da gente. Às vezes a gente fala assim, eu vou brincar com você em tal horário, e ali eles criam uma expectativa, e ali eles vão te cobrar, porque Ele colocou uma expectativa totalmente em você. Só que o que a gente precisa entender é que com Deus não é assim. Deus, Ele não volta atrás das suas palavras, Ele não vai falar, eu vou fazer algo por você e no horário, no dia tal, eu não vou estar. Ele vai estar com você no meio do caminho, no processo, desde o início até o fim. Só que às vezes a gente não vai sentir, às vezes a gente não vai ver a mão dele, só que a gente vai ter que crer que Ele está no controle de toda a situação. E que Ele não é como o homem, que vai falar e vai voltar atrás, que vai falar que vai estar fazendo, mas na verdade vai estar ali, comendo pipoca, assistindo Netflix. Não, com Deus não é assim. Deus, Ele é um Deus poderoso, um Deus fiel, mesmo quando a gente não permanece fiel. E a gente precisa confiar que tudo aquilo que a gente está fazendo aos pés dele não é em vão, porque aqueles que o buscam não vão ser decepcionados. Aqueles que o buscam, você pode ter certeza que o Senhor vai se manifestar em todos os detalhes na sua vida, na sua rotina, sabe? Em tudo aquilo que você tem. Às vezes tem pessoas que falam assim, a manifestação de Deus significa que eu vou viver um milagre, nem sempre. Às vezes o Senhor vai ter estações que Ele vai fazer aquilo que Ele te prometeu, para você ver que Ele é Deus na sua vida. Só que vai ter estações que nada vai acontecer e ali você vai ter que entender que você precisa confiar. Até quando nada acontece, até quando a despensa está vazia, até quando o seu casamento não é renovado, até quando as coisas que você tanto sonha não acontecem. Porque Ele não é um gênio da lâmpada, Ele é um Deus altíssimo, um Deus que está presente em todo o processo da nossa vida. Me lembro quando eu só comecei a ter meu momento de intimidade com Deus, quando tudo foi dando errado. Foi quando meu filho se arrastava pelo quintal e não andava, não tinha força. Ali eu comecei a entender que não tinha como. Eu já tinha tentado acessar a medicina e não tinha, concluído nada. As coisas não tinham dado certo. E às vezes tinha pessoas que falavam, mas eu fui no médico tal e deu certo. Mas tem coisas que com você vai ser diferente. Tem coisas que o Senhor não vai permitir você acessar ou concluir ou dar certo, simplesmente porque você tem que ver que é a mão de Deus.
Então teve que dar errado, sabe, com a medicina, teve que dar errado com as pessoas, teve que dar errado com as coisas que estavam acontecendo à minha volta para mim entender que era a mão do Senhor. Eu precisava de um posicionamento. Tem coisa assim, sabe, que a gente vai procurar medicina e Deus vai usar e tudo vai concluir, tudo vai dar certo, mas tem coisa que a gente precisa entender que é o espiritual, sabe, que Deus quer um posicionamento meu e seu. Então assim, vai ter coisas, assim como aconteceu comigo um dia, que teve que ter coisas dando errado para mim entender que eu precisava me refugiar em Deus. Ali eu me refugiei na dor, porque eu não sabia como que ia ser meu amanhã. Eu não sei como vai ser meu amanhã. Eu não sei como que vai acontecer, se meu filho um dia vai falar, se um dia meu filho não vai falar, se eu vou ter que pegar a força dele, sabe, para persistir dia após dia. Porque é muito difícil quando você quer ouvir um oi mamãe e você não ouve isso. É muito difícil quando você vai na escola e você vê o boletim do seu filho sem nota porque não tem a compreensão de uma outra criança, sabe? Da mesma etapa que ele se encontra. Sabe? É muito difícil ter esses acessos. E nele eu aprendi a me refugiar. É quando eu não escuto um Feliz Dia das Mães, é quando eu não escuto um Oi mamãe, parabéns, sabe? Aquele negócio assim que era meu sonho, escutar o meu filho falar. Mas eu entendi que eu me refugiar no Senhor é entender que Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não sinto, mesmo quando as coisas dão errado. Às vezes a gente pensa que a gente entregar para Deus, Deus vai fazer acontecer assim, ó. Eu lembro quando eu me refugiei no Senhor e eu falei, Deus, eu não sei como vai ser. O meu filho não anda, ele se arrasta, ele tem feridas na perna porque ele já tinha quase 2 anos, ele não andava. As pessoas apontando o dedo na minha cara e falando, e sabe? Ah, meu filho andou com tal idade, aquilo machucava tanto o meu coração. O coração de uma mãe, só um coração de uma mãe compreenderia isso que eu tô falando. As comparações, sabe? Eu sabia que algo tinha que dar errado para que eu visse a mão de Deus. Ali eu me refugiei, sabe? Eu guardei a minha dor, não foi no meu bolso, foi nas mãos do Senhor. Ali eu entendi que Ele sabia mais do que eu. Ele tinha um caminho muito melhor do que o meu. Mesmo que aquele caminho que eu encontrava naquele momento era caminho de dor. Eu olhava pro meu filho e aquilo doía demais. Era algo que eu tinha que confiar em Deus, mesmo às vezes em certas manhãs duvidando, porque o inimigo da minha alma jogava na minha mente. Não vai acontecer, é impossível, olha pra você, sabe? Eu achava que Deus não me amava por ter me dado filhos com limitações, mas eu entendi que cada limitação de cada um dos meus filhos foi para que eu me achegasse em Deus, sabe? Desde de gerar cada um deles, eu não podia para entender que era Deus que ia me dar, era Deus que ia me fazer gerar, sabe assim? E se a gente se comparar, se a gente entrar ali naquele lugarzinho de vitimismo, de Deus não me ama, Ele faz acontecer na vida de todo mundo, era o que eu falava. Parece que a vida de todo mundo, daqueles que não buscam, parece que consegue acessar, consegue concluir as coisas, conseguem chegar nos lugares que sonham, mas comigo tem que dar errado. Eu não sabia porquê, mas eu sabia que tinha que dar errado, porque eu sabia que era Deus que me fortalecia no processo. Ele treinava as minhas mãos para vergar um arco de bronze, assim como a palavra dele fala. Tudo que você passa de aflição é um treinamento. Então se refugie, independente do lugar que você se encontra, da aflição que você se encontra, porque Deus, Ele tem algo muito melhor do que aquilo que você pensa. E para honra e glória de Deus, conforme eu ia me refugiando no Senhor, Ele ia fortalecendo os ossos do meu filho, Ele ia fortalecendo as perninhas. E eu me lembro que teve um dia, antes de tudo acontecer, antes de ver o meu filho, depois de... Eu comecei a fazer o devocional, coisa de questão de 1 ano, mais ou menos, 1 ano, menos que 1 ano, acho que foi coisa de 10 meses, 11 meses, por aí. Eu não me lembro a data exata, gente, mas é só para poder testemunhar aqui para vocês que o Senhor foi tão bom que no meio do processo, quando vinha o momento de pensar nas coisas que talvez poderiam não acontecer, o Senhor falou assim, não olha para isso, olha para mim. Ali eu tentava não olhar para a circunstância, para o atraso, e às vezes o inimigo jogava na minha cabeça, nossa, mas já tá atrasado demais, né? Já vai comer, olha só, já é tal dia e nada ainda do Senhor fazer. Eu entendi que não cabia a mim, sabe, pressionar aquilo que o Senhor ia fazer. Eu tinha que confiar, mesmo naquela situação, onde as coisas não aconteciam, as coisas não davam certo. E por que eu tô falando isso? Porque eu não sei qual é o momento que você se encontra, às vezes você esteja apertando Deus, querendo que Ele faça no momento que você quer. Mas a gente tem que entender que o momento de Deus ele é bem melhor.
ele é perfeito. Às vezes parece que tá atrasado, parece que, sabe, você tá esquecido, mas não, é um treinamento. Eu lembro que antes do meu filho andar, uma das coisas assim que o Senhor fez na vida dele foi, eu me refugiei na Bíblia, eu busquei mais de Deus, ali ele foi tratando as minhas feridas, ele foi curando o meu interior, sabe, aquilo que sangrava todos os dias, conforme as pessoas falavam, os parentes, sabe, as pessoas que estavam à minha volta, os vizinhos, enfim, aquilo me doía de um jeito. E eu lembro que quando eu orava, eu falava com Deus, eu escrevia as cartas, eu ia lendo verso por verso, ele ia curando, sabe? Aquela ferida que sangrava o tempo todo, ela foi parando, ela foi estancando. E ali o Senhor me fez sonhar. Antes de acontecer, o Senhor me fez sonhar. E eu sonhei que ele andava e eu acordei muito alegre, muito feliz. E eu falei, Senhor, glória a Deus. Eu sei que esse sonho, a vontade era de acessar ele agora, era de vivenciar aquilo. Às vezes a gente sonha com algo que a gente quer viver aquilo naquele momento, naquele exato momento, mas não é assim. A gente tem que saber confiar em Deus, esperar nele, buscar ele, sabe? Mesmo quando as coisas não acontecem, mesmo quando a gente não acessa aquilo que ele falou, é confiar que o momento dele é bom, é perfeito, é agradável. E ali eu continuei caminhando, até que teve um dia que o Senhor fez acontecer. E foi assim, um de repente. Foi num dia comum. Às vezes a gente fica esperando que algo, vai descer fogo do céu, né? Mas saiba que Deus, ele é um Deus de cuidado. E ele é um Deus até na sua rotina. Ele faz acontecer nos dias mais comuns da sua vida, sabe? Ele restaura casamento. Você começa, aquilo que você odiava, você começa a amar. Aquilo que você tinha birra de fazer, você começa a fazer com um pouquinho mais de amor. E no outro dia, conforme você busca ele, ele vai te preenchendo mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ali você consegue acessar, sabe, o refúgio que a gente só encontra quando a gente pega a palavra de Deus. Você sabe qual que era a minha vontade? Era ser fútil. Por muitas vezes eu falava, Deus, eu quero ser fútil. Eu não quero viver aquilo que o Senhor tem pra mim porque dói demais. Eu quero ser fútil como muitas pessoas à minha volta. Eu quero viver coisas assim, sabe? Eu tenho sonho, eu vou lá, acesso e eu consigo. Eu batalho e ali eu consigo. Mas por muitas vezes quando eu falava, Deus, eu quero ser fútil, o Senhor falava assim, eu não quero isso pra você. E ali eu tinha que entender que tinha que partir de mim. Eu tinha que sangrar, sabe, para que outras pessoas viessem ser curadas. Então, não adianta você falar para Deus, eu não quero isso, eu não quero viver aquilo, eu quero do meu jeito, eu quero fazer do meu jeito, do sonho que eu quero, porque Deus, ele tem algo muito melhor do que aquilo que você tá pensando. E por muitas vezes, quando eu pensei que aquilo que estava acontecendo na minha vida era, sabe, a ira de Deus, Deus não gostava de mim, era o cuidado de Deus. Deus permitiu com que algumas coisas não acontecessem na minha vida para eu ver o cuidado dele, para eu me refugiar nele. Então usa a aflição, usa a dor, usa a falta de algumas coisas para entrar nesse lugar com Deus. Teve vezes que eu pensei em parar porque as coisas não estavam dando certo, as coisas não estavam acontecendo e o Senhor falou, continua, persista que eu quero fazer além de você. Às vezes a gente busca ler a Bíblia, a gente pensa que só tá ali na gente. Só que Deus, ele tá cuidando da tua casa, ele tá cuidando dos teus, sabe? Então, permita, sabe, o agir do Senhor em você, para que tudo venha acontecer conforme a vontade e o querer de Deus. Se você pensar em desistir, lembra das promessas, sabe? Traga à memória aquilo que o Senhor já te fez um dia, sabe? Lembra de tudo que ele pagou na cruz. Às vezes a gente é tão egoísta que a gente fala assim, mas o preço foi pago. A gente esquece daquilo que Jesus fez para cada um de nós quando a gente não merecia. A gente nunca mereceu. Ele levou todo o pecado de uma humanidade sobre as costas dele. Sabe, traga à memória aquilo que ele já fez por você, para que você use como combustível, sabe, você entenda que ele é fiel, que ele é um Deus que te guarda, um Deus que cuida da tua casa, que a tua oração, ela alcança, ela chega em lugares que você ainda não chegou, mas a tua oração tá chegando. O teu nome é soprado no ouvido, às vezes, de pessoas que você nem imagina, porque Deus, ele é fiel. Deus, ele cuida dos dele, sabe? Hoje eu colho frutos que eu nunca imaginei. A minha filha com 9 anos de idade, ela pediu muito para ser batizada, sabe? Teve pessoas à minha volta que falaram assim, mas é você que tá insistindo?
Não foi dela, partiu dela, foi a atitude dela, ela quis ter um encontro com Deus desde cedo. E eu sei que a vida que eu tive vai ser completamente diferente da que ela vai ter. Talvez você não teve, mas o seu filho vai acessar. Talvez você sonhou em viver, mas o seu filho vai acessar. Sabe, aquilo que você está plantando hoje, os teus filhos vão colher. Eles vão usufruir de muitas coisas que você semeou, sabe? Aqui. Então persista. Sabe, persista. Às vezes você fala, não, é difícil demais. Tudo que você faz para Deus não é em vão. É para sua descendência, é para os teus filhos, sabe? É para tua casa, é para o teu casamento, é para o teu trabalho, é para tudo aquilo que você permite Deus entrar. Permita Ele entrar e ter acesso a todas as coisas nessa manhã, nessa noite, no seu horário que você está me assistindo, mas permita o agir do Senhor, sabe, nos detalhes. Olha o que fala em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, nem chegou ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Deus vai fazer infinitamente mais. Às vezes o processo que está difícil agora é porque você vai ter uma colheita tão grande, tão absurda, que tudo vai te fazer ter motivo para glorificar o nome do Senhor. Então, enquanto ainda não aconteceu, enquanto ainda, sabe, ainda tá tudo muito recente, talvez Deus fez a promessa para você recentemente, entenda que o plano dele não é o nosso. E o tempo dele também não é o nosso. Fala, Senhor, o que o Senhor quer extrair de mim? Através dessa aflição, do tempo da espera, sabe, das coisas que não acontecem. O que o Senhor quer extrair de mim? Eu quero confiar em Ti. Eu quero acessar esse lugar. Eu quero me refugiar em Ti. Eu creio que o Senhor vai falar com você nesse dia. Ele vai falar. Ele vai arrumar um momento no seu dia para falar com você. Mas abra mão, sabe, das coisas que você goste, para que Ele venha acessar o seu dia, porque às vezes quando a gente está muito cheio das coisas que a gente gosta, a gente não consegue ficar perceptível a voz do Senhor. Mas quando a gente se posiciona e fala, Senhor, eu tô abrindo mão de algumas coisas, porque eu quero que o Senhor acesse aqui, ó. Eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que enquanto eu esteja fazendo comida, esteja trabalhando, esteja servindo alguém, que o Senhor fale ao meu coração. Em algum momento apropriado do seu dia, o Senhor vai se revelar para você. O Senhor vai falar com você, tá? Eu creio que assim como Ele tem falado comigo através dos vídeos do Ageu, Ele também vai te fortificar através dessa oração. Senhor, eu entrego esse momento nas Tuas mãos, Pai. Eu te peço que o Senhor vá adiante dos Seus filhos, guardando cada um deles por onde eles forem. Guarda a família, o lar, os pensamentos. Se alguém entrou enfermo nesse vídeo, Pai, que o Senhor, com a Tua mão direita, o Teu braço forte, estenda sobre a vida de cada um deles, curando, transformando. Aonde há inflamações, dores, tumores, em nome de Jesus, pelo poder e autoridade que o Senhor me permitiu, Pai, através do canal Ageu, eu declaro bênção sobre a vida de cada um deles. Eu declaro cura, eu declaro restauração em todas as áreas, Pai. Entre em providência com a falta das coisas que cada um deles precisam. O Senhor sabe por que falta, o Senhor sabe porque cada um está passando pelo que está passando. Entre em providência, Jesus, com a Tua mão, com o Teu braço forte. É o que te pedimos nesse dia. Acompanhe cada um deles, guardando por todos os lados, aonde eles colocarem as plantas dos pés, Pai, que o Senhor os conduza ao novo, ao Teu novo. Em nome de Jesus, consagramos esse dia e cada família que se encontra assistindo o canal Ageu. Abençoe, Pai, com a Tua sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Obrigada por este tempo, obrigada por se fazer presente em cada detalhe através desse vídeo. Em nome de Jesus oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe, que Ele te acompanhe nesse dia. A gente se vê no próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Fica com Ele.